Sexta-feira, 2 de maio. Meu querido irmão, minha querida irmã, estamos entrando na sua vida e muito gostaríamos de entrar no seu coração para aí semear a palavra de Deus, que é sempre a grande orientação para a nossa vida. Nesta sexta-feira celebramos a memória de Santo Atanásio, bispo e doutor da Igreja. E a liturgia nos apresenta o Evangelho de São João, capítulo 6, versículo de 1 a 15. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque via os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí com seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe: "Onde vamos comprar pão para que eles possam comer?" Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu: "Nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um." Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse: "Está aqui o menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente?" Jesus disse: "Fazei sentar as pessoas." Havia muita relva naquele lugar, e lá se sentaram aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quanto queriam. E fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: "Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca." Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com as sobras dos 5 pães deixadas pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam: "Este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo." Mas quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo, sozinho, para o monte. Meu querido irmão, minha querida irmã, os acontecimentos da multiplicação dos pães e dos peixes é verificado várias vezes no Evangelho, visto que foram pelo menos 2 as vezes em que o Senhor realizou este milagre, pela notável impressão que esse milagre produziu naquelas pessoas. Jesus não se preocupa exclusivamente com as necessidades espirituais daqueles que o seguem. Atende também às necessidades de ordem material, tais como essa ocasião que o Evangelho de hoje nos narra. Jesus levantou os olhos sobre aquela grande multidão que vinha ter com ele e logo percebeu que eram pessoas carentes. E nesse mesmo momento resolveu realizar um maravilhoso milagre, a fim de suprir aquela necessidade e dar-lhes de comer. E assim multiplica milagrosamente aqueles poucos pães e aqueles poucos peixinhos que o menino levava consigo. Jesus quer provar o apóstolo Filipe, por isso, para prová-lo, pergunta-lhe: "Onde compraremos pão para que todos tenham o que comer?" Deus às vezes nos coloca em circunstâncias de provação. A tentação tem duplo sentido: incitação ao pecado, e neste caso o diabo tenta, induzindo-nos sempre ao mal. Porém, a tentação tem também o sentido de provação ou purificação, e neste caso Deus permite que sejamos tentados para que lhe possamos mostrar que o amamos de verdade. Os que comeram o pão milagroso que Jesus lhes ofereceu, reconheceram-no como Messias e quiseram proclamá-lo rei. Mas Jesus Cristo não quis receber a homenagem da multidão agradecida e assim retirou-se sozinho para o monte a fim de orar. No desempenho de nosso apostolado, Deus permitirá às vezes que nossas palavras sejam bem recebidas e ainda que nossa própria pessoa seja aceita como enviada por Deus. O elogio agrada-nos, cremos nele e aceitamo-lo com facilidade. Apesar de nossa retidão de intenção e de nosso desejo de buscar exclusivamente a glória de Deus, sentimos satisfação quando nos vemos aceitos e elogiados, quando aqueles que nos rodeiam fazem-nos sentir sua gratidão. Isso é um perigo para nós, pois facilmente podem surgir em nosso interior sentimentos de vaidade, quando não de verdadeiro orgulho. Não percamos de vista nem um só instante que tudo de bom que existe em nós
O que por nós se realiza é devido a Deus, à ação de Deus em nós, e nós não temos o direito de apropriarmos-nos disso. Por fim, rezemos. Deus eterno e todo-poderoso, que nos deste no Bispo Santo Atanásio um exímio defensor da divindade do vosso Filho, concedei-nos benigno que, alegrando-nos com sua doutrina e proteção, possamos conhecer-vos sempre melhor e vos amar cada vez mais. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. E a você, meu querido irmão, minha querida irmã, que me acompanhou neste encontro com a Palavra de Deus, desça sobre ti a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.